Daniel 4, verso 34 é a palavra que Deus nos tem trazido em frente. Peço que a igreja preste bastante atenção na comunhão, irmão, tá bom? Naquilo que Deus nos dará. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o meu entendimento. E eu disse: o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscarem os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido o meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque toda a sua obra são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Somente até aqui? Amém. Você leu aqui, irmãos? Prestou atenção aqui no finalzinho do que está escrito aqui? Presta atenção, vamos ler só o finalzinho aqui, para você entender um pouco, já sentir o peso, né? Esse último versículo aqui, que o próprio Nabucodonosor falou. Os seus caminhos e juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Glória ao Senhor. Irmãos, soberba é uma palavra bastante forte. Muitos não sabem, vive na soberba e não sabe o que é soberba, tá? Mas o Senhor é aquele que vem falando para nós que a soberba para Deus não é nada bom, irmão. Para Deus não é nada bom. Todo aquele que se ensoberbece, o Senhor humilha, e quando a humilhação chega, passa vergonha. Nabucodonosor, ele era o rei poderoso na época, e por ele ser um rei poderoso, ele foi lá em Israel, pegou todo mundo que estava lá em Israel, escravizou todo mundo, levou para o seu reinado e fez, uma coisa lá do povo, sacrificou o povo, e enfim, ele pegou o povo de Israel e fez escravo lá no seu reinado. Mas uma coisa Deus fala para o inimigo, uma coisa Deus alerta, glória ao Senhor: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aquele que quer mexer com a minha obra, aquele que quer mexer com o meu povo, aquele que mexe com o homem de Deus, com a mulher de Deus, é a pior coisa que ele possa fazer na vida, irmão. Glória ao Senhor. Não mexa com o homem de Deus, não mexa com a obra, passe de largo, desvie, porque mexer com a obra de Deus é a pior coisa que o homem pode fazer. Nabucodonosor fez, foi lá, mexeu com o povo e trouxe o povo escravizado para Babilônia, escravizou o povo. Não dá tempo de falar tudo, mas o que aquele povo fazia lá em Babilônia era coisa do outro mundo. E ele achou-se poderoso. Nabucodonosor achou-se poderoso, e ele se exaltou, se auto-exaltou. Aí Deus deu uma visão para ele, um sonho de noite,
um sonho daquele, sabe, aquele sonho que às vezes a gente sonha e acorda perturbado. Você já teve esse tipo de sonho? Às vezes você acorda lá e fala, será que foi revelação? Mas parece que eu estava vivendo aquilo lá, parece que aquilo era real na minha vida. Aí de repente você estava dormindo, você estava sonhando, e não era real nada. Aí você acorda perturbado, né? E não dorme mais, porque aquele sonho te perturbou. Assim foi o sonho de Nabucodonosor. Por quê? Porque ele se achou o tal. E aquele sonho, ninguém interpretava aquele sonho. Ninguém, tinha sábios, entendido, tinha astrólogo, tinha pessoas de todo jeito lá. Ninguém interpretava o sonho do rei. Ninguém. Alguém falou para ele que Daniel podia interpretar o sonho, né? E aí ele mandou chamar Daniel e falou: ó, Daniel, vamos ver se você interpreta mesmo. E contou o sonho que ele teve. Daniel ficou, na hora Deus revelou para Daniel, porque, irmão, o homem, quando é homem de Deus, fica na comunhão, Deus mostra, certo? Deus mostra. Então fique na comunhão, que Deus vai mostrar para você e vai tomar o caminho na tua vida. Deus não vai deixar você perecer, Deus não vai deixar você morrer, Deus não vai deixar você ser confundido, não. Não dê lado para o teu inimigo, porque Deus, glória ao Senhor, vai te honrar naquilo que você precisa, como honrou Daniel na província de Babilônia. Ali ele ficou perplexo, porque o que Deus mostrou para Daniel era meio ruim de falar, porque o sonho que Deus deu para o rei era contra ele mesmo, e Daniel tinha que falar. Então o rei falou: Daniel, você tem que falar o sonho que eu tive. E contou o sonho. Eu sonhei, tinha uma árvore grande, muito grande, mas uma árvore que eu nunca vi. Aquela árvore tocava o céu, e contou a história daquela árvore, que, né? E os animais, não sei o que, e os pássaros. Aquela árvore era muito grande, e de repente alguém cortou aquela árvore, mas cortou por tronco. E contou o sonho que ele tinha, e aquele sonho perturbou o sonho do rei, e ninguém conseguia interpretar, irmão. Glória ao Senhor, o sonho, a interpretação daquela árvore. Mas antes que nós dê a interpretação aqui disso, antes que nós resume a pregação da palavra, nós vamos entrar no sentido a árvore. Glória ao Senhor. Lembra lá do 1º de Salmo? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque é como a árvore, glória ao Senhor, que cresce junto aos ribeiros, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está lá, 1º de Salmo. E aquele que serve ao Senhor de coração, de alma, na prova, na angústia, na dor, no sofrimento, no choro, na lágrima, na prova, no tempo da exaltação, no tempo da humilhação, e é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Mas o meu caminho não está prosperando. Espera aí, você não está entendendo. Pode vir a prova, o choro, a luta. Você não vê, glória ao Senhor, as estações do tempo como uma árvore plantada. Não tem as estações do tempo? Tem. Glória ao Senhor. A árvore plantada é assim. Glória ao Senhor. Chega o inverno, época do inverno, ela vai caindo as folhas, ela vai ficando pelada, aquela árvore, vai caindo, e lá no auge do inverno, da geada, você só vê aqueles galhos, e nem folha tem, muito menos fruto. Mas depois que tudo passa, o tempo, aí começa o outono, não é? Não sei se é outono, o tempo da árvore florescer, começa a vir tudo de novo.
Glória ao Senhor, e a árvore começa a brotar. Aquele que passou lá e disse: essa árvore não presta, essa árvore não dá fruta, essa árvore é feia, essa árvore não tem condição. No passar do tempo e no tempo dela, a árvore começa a florescer, a árvore começa a dar fruto. É aleluia, a 100, a 60 e a 30 por 1. E esta árvore é você, e este fruto é as suas obras, e a minha glória está de pé na tua vida, porque as tuas raízes estão firmadas na videira verdadeira. Glória a Deus. Assim é a árvore que Deus plantou junto ao ribeiro de água. Bom, mas vamos aqui agora para a interpretação desta palavra aqui. O rei, perturbado, sonhou com aquela árvore grande e depois foi cortada, e enfim, a situação ficou perturbante. Aí ele chamou alguém, seus sábios e entendidos lá, ninguém conseguiu interpretar, chamou a Daniel, que tem o Espírito de Deus, na comunhão do Senhor, e Daniel olhou para ele e falou: rei, sinto muito falar, mas esse sonho é contra tu. Como assim, Daniel? É contra tu. Como assim, Daniel? Fala, Daniel. E Daniel começou a enrolar, não queria falar. É rei, se eu falar ele me manda me enforcar, se eu falar ele não vai dar ruim para mim. E o rei ali querendo saber o sonho. Se fosse você falaria ou não? Porque, irmão, você falar a verdade direto para a pessoa, assim, a pessoa não gosta. Essa pessoa não gosta. É difícil alguém que goste de você falar a verdade da cara dele. É difícil a pessoa que gosta que fale. Então a pessoa normalmente fala: vai castigar a pessoa. Isso ainda mais sendo um rei. Nabucodonosor, maior rei de toda a terra, de todos os tempos, estava ali agora. Fala, Daniel, quero saber o que é isso. Tá bom, ó rei, vou falar, seja o que Deus quiser. Essa árvore grande, que tinha galho para todo lado, que tinha galho para cá, galho para lá, baita de uma árvore que tu sonhou. Essa árvore é tu, ó rei. Como assim eu? Sim, tu és poderoso, os seus galhos estendeu em toda a terra, todas as pessoas vêm para o teu reinado, você é um grande rei, e todo o povo depende dos seus frutos. Então Deus falou que essa árvore é você. Então o rei olhou para Daniel e falou: tá, mas e aí? E daí, ó rei, que essa árvore vai ser cortada pelo tronco. Como assim, Daniel? Vai ser cortada pelo tronco essa árvore. Mas e aquela situação lá? Aquela situação vai mudar. No prazo determinado e chegado, Deus vai tirar de ti o seu reino e vai colocar você como um animal para pastar como os bois lá no pasto. E Daniel foi falando, o rei foi esbugalhando o olho para Daniel: você está falando o quê, rapaz? E o Daniel foi falando: sinto muito, mas tu mandou falar, agora eu já estou falando. Essa árvore vai ser cortada, o teu reino vai ser cortado, o teu poder vai ser cortado, e daqui a pouco você vai estar pastando junto com os animais, e os seus pelos vão crescer, e você vai pastar com os animais. O rei falou: bom, eu só não vou mandar matar você, Daniel, porque você é um dos príncipes aqui no meu reino. Se isso não cumprir, seu pescoço vai ser cortado. E Daniel foi lá para o seu lugar, irmão. Mas quando Deus manda a sua palavra, quando Deus fala, glória ao Senhor, no tempo certo a palavra de Deus se cumpre.
Mas Deus está mandando dizer isso aqui para todos os soberbos. Tem algum soberbo aqui nesse culto? Tem algum soberbo nesse culto? Tem ou não tem? Glória ao Senhor para todos os soberbos. Deus está mandando: eu vou cortar essa sua soberba. Glória ao Senhor, aleluia, porque o soberbo aqui na minha graça eu não quero. Não preciso. Eu conheço conheço pessoas que dividiu um ministério comigo, que foi soberbo, achou que o ouro e que a prata faria tudo. Glória ao Senhor, e Deus cortou a sua soberbia, e o nome de Deus foi glorificado. Então, sem soberba, igreja amada, sem soberba, vamos servir a Deus na humildade, na simplicidade, clamando ao Senhor todos os tempos, toda hora, todo momento. Glória ao Senhor, aleluia, porque quanto mais a pessoa sobe na soberbia, Deus corta, e quando Deus corta, o tombo dele é muito grande. Então, sem soberba. Quando chegou o tempo certo, estava lá o rei. Chegou, saiu lá fora, tempo bonito, sabe aquele dia estrelado que você olha assim e fala: meu Deus, que dia bonito hoje. Só que em vez dele engrandecer a Deus, tudo aquilo, não. Sabe o que ele fez? Isso é o poder do meu braço. Olha o que ele falou: isso é o poder do meu braço, eu sou Nabucodonosor, fiz tudo isso, olha que maravilha. Todo o povo depende de mim, se não é eu, não existia ninguém. E naquela mesma hora, quando ele falava assim, o anjo apareceu ali para ele. Lembra que eu mandei Daniel falar para você que você era uma árvore que ia ser cortada? Você lembra? Eu estou lembrado. Então vai ser agora, não vai ser depois. E na mesma hora, irmão, o anjo passou-lhe a espada. Sabe o que aconteceu com ele? Perdeu o juízo. Sabe esse raciocínio que nós temos aqui, que nós raciocinamos, que nós imaginamos, que nós pensamos? Perdeu o juízo. É como uma pessoa fica meio assim, meio louco, e agora? Onde que eu estou? Quem sou eu? Perdeu o juízo, o rei. Aí já todo mundo começou a estranhar o rei, e o rei começou meio que babar, meio louco, meio doido, estava fora de si, rasgou a sua vestimenta de rei, pegou aquela coroa e jogou na parede. Isso aqui não serve para nada, e foi fazendo doidice. E tem mais uma: a força que aquele homem ganhou fisicamente, ninguém segurava ele. Ele começou a pegar uma força de urso, de gigante, ninguém segurava ele. Ele começou a ficar doido. De repente, alguém falou: esse rei está incontrolável, vamos amarrá-lo, porque senão ele vai se matar sozinho. Dali eles já amarraram o rei, e de repente o rei arrebentava a corda, puseram corrente e não tinha como, e o povo começava aquele rebuliço, soldados. De repente ele saiu correndo, e sabe para onde ele foi? Para o meio do mato, junto com os bois. Mas os soldados foram atrás. Quando chegaram lá, o rei, que era o rei, o tal, estava lá junto com os bois, comendo capim, pastando. Naquela noite ninguém trouxe ele para dentro da casa, e de repente alguém falou: bom, para que ele não se machuque, vamos amarrá-lo. Amarraram ele lá no meio do pasto, no meio do mato. E quando voltaram no outro dia para ver quem era, como que estava o rei, tinha crescido pelo nele. O homem estava peludo, que nem macaco, pelo de 5 centímetros de diâmetro. O homem estava peludo, igual bicho do mato. Perdeu o juízo, agora ele era bicho do mato, pastando com os bois, comendo capim. O seu alimento era comer capim.
Ali ele estava, naquela situação. Por quê? Porque ele foi soberbo. E Deus não quer essa soberbia. Bom, é passado isso, agora é passado. Passou, acabou. A palavra que nós lemos aqui, ela fala sobre a exaltação e a volta. Deus trouxe de volta a glória para Nabucodonosor. É isso que nós lemos aqui. Agora o rei estava lá no pasto, ele estava como um animal, ele não era mais rei lá no meio do mato, tá? É aqui que nós começamos a ler essa palavra. 34. Mas ao fim daqueles dias, no tempo que Deus já tinha dito, pregado pela boca de Daniel, eu, Nabucodonosor, ele contando isso, ele mesmo, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir os meus entendimentos. Depois de muito tempo que ele estava pastando, sendo bicho do mato, um determinado momento ele olhou para o céu e o seu entendimento voltou. Sabe quando você cai na realidade? Olha o que Deus está mandando dizer aqui por esta palavra hoje. Irmão, bem-aventurado é a irmã, bem-aventurado é o irmão que está na comunhão desta palavra. Glória ao Senhor. Quando ele caiu na realidade, aonde ele estava? Bem dizer, como ele acordou. Quando ele acordou, sabe onde ele estava? No meio do mato, pelado, sem roupa, bicho do mato, peludo, igual uma anta. Não, igual um boi. Não, boi não tem pelo. Igual um macaco. Enfim, não, ele estava igual o que lá? Ele estava igual um animal, um espírito imundo que estava lá. Glória ao Senhor. Quando ele voltou, o juízo. Quando ele voltou, ele se viu nisso. A unha dele era pior que a do gavião. Crescido. Agora, por que ele estava naquela situação? Cadê os soldados? Por que ninguém não foi lá e não cortou as unhas? Não era rei? Por que alguém não zelou dele? Por que alguém não tratava dele certinho? Porque ele não deixava. Ele tinha uma força física muito doida, ninguém aguentava com ele. Então as unhas cresciam. Se alguém chegasse perto, era perigo ele ferir todo mundo. Então o povo largou ele lá e ele ficou como um animal. E uma pessoa quando perde o juízo, olha que Deus manda pregar aqui hoje, uma pessoa que me serve, que me louva, quando perde o juízo, ele vive como um animal sobre a face da terra, incontrolável, sem juízo, pensa que vive, está fazendo coisa boa e está vivendo uma desgraça na terra. Aí quando, lá no tempo certo, Deus envia a sua palavra, no tempo certo de Deus trazer ele de volta, aí Deus manda a sua palavra e ele acorda. Aí quando ele acorda, ele fala, meu Deus, que eu estou fazendo? Que isso? Como é que eu vivi tudo isso? Ele olhou para as unhas, grande, olhou para o corpo, sujo, fedorento, peludo, igual um macaco, bicho do mato. E agora, meu Deus, chamou primeiro soldado que estava lá por perto, lá, ele deu um grito, o que eu estou fazendo aqui? Aí alguém falou, o juízo do rei voltou. Não, senhor meu, o senhor é o rei de Babilônia e tal, aconteceu isso e isso, não é? Essa é a palavra que Deus manda para nós hoje, nesta noite. Aí ele, irmão, ele mesmo falando, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Ali ele compreendeu que Deus tem todo o domínio, todo o domínio. Você sabe o que é todo o domínio? Deus tem todo o domínio, tem todo o domínio sobre os teus gados, sobre os seus situação financeira, sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida espiritual, sobre o teu casamento. Deus tem todo o domínio sobre a tua casa, onde você trabalha. Deus tem todo o domínio sobre o organismo do teu corpo. Deus tem todo o domínio sobre todas as
as coisas. Deus tem todo domínio sobre todas as coisas. Põe isso na tua cabeça. Glória ao Senhor, que o Senhor Deus Altíssimo e Senhor Jeová, Ele tem todo domínio, Ele reina e tudo está sobre as suas ordens. E querendo Ele operar na tua vida, quem é que vai impedir? Assim, acorda, igreja minha e povo meu, que Deus tem todo o domínio. Aí ele diz: glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados a nada. Olha aí o que está escrito e o que o rei falou. Todos os moradores da terra são reputados a nada. Antigamente ele não pensava assim, porque ele escravizou todo mundo, ele achava que era o ban. Agora não, agora o juízo normal voltou nele, ele falou: todos os moradores é reputado a nada. Então o meu reinado, eu que achei que era o rei, sou igual àquele Lázaro que está lá na porta mendigando. Então para Deus não tem maior e não tem menor, para Deus não tem grande e nem pequeno, nem alto e nem baixo, nem gordo, nem magro, nem preto, nem branco, nem azul, nem amarelo. Para Deus tem ser humano, aleluia. E para Deus tem a glória de Deus na vida do homem e daquele que teme ao Senhor. Então dá glória ao teu Deus, porque eu posso fazer obra na onde eu quiser fazer, e na tua casa vai ter milagre. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Muito bem. No mesmo tempo em que tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade. Quer dizer, aí voltou de novo aquela majestade, e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães, né? E os meus grandes, e fui restabelecido o meu reino, e a minha glória foi aumentada. E eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus por todas as suas obras. O final de tudo isso, nós já lemos aqui, né? Que ele humilha todos os soberbos. Então, querida igreja, essa é a palavra que Deus manda falar para você. Tira do seu vocabulário a palavra soberba e entende que quando Deus retoma os seus juízos perfeitos, um milagre de Deus vem acontecendo na tua vida e vai acontecer. E, bom, para resumir tudo isso, Deus acaba assim essa palavra dizendo para você: olha, eu vou restituir. Pronto, chega, basta. A prova acabou, tem um tempo. Como restituir a vida de Nabucodonosor de volta? Eu vou restituir a sua de volta. Você acredita? Você crê? Como aconteceu com Nabucodonosor, que ele se perdeu e depois voltou de novo. Glória ao Senhor. Mas e os pelos? Aqueles pelos? Sumiu, desapareceu. Mas e aquelas unhas? Cortaram e ficou tudo bem. Mas e aquela sujeira? Tomou banho, se limpou. E agora? Agora era o rei. Mas ele assumiu a mesma posição, sim. Sentou no trono e um autoconhecimento, dizendo: agora eu sou um rei da terra, mas quem domina aqui é o rei dos céus, é o rei que fez todas as coisas. Então assim, reconheça que Deus é que domina na tua vida, que Deus é que faz obra na tua vida, que Deus que te dá o ar que você respira, é Deus que dá o emprego que você tem, que dá a saúde que você tem, é Deus que te dá o sono. Sem sono ninguém dorme. Glória, se não dormir a carne padece. Glória, o Senhor é Deus que te dá a vida, a saúde, é Deus que te dá tudo. Reconheça que Deus está na tua vida. Ah, mas eu perdi. Agora eu chego no ponto certo desta palavra. Eu vou restituir de volta, como restituir para Nabucodonosor tudo de volta. Chegou a hora de Deus restituir de volta o que você perdeu, principalmente o teu juízo.
principalmente o teu entendimento, Deus vai restituir de volta. É a palavra, Deus seja louvado. Amém.